comecei pensando necessariamente, vou fazer um livro, vou criar uma carreira literária. Porque, além de eu não conseguir imaginar que isso era possível, sabe, quando eu estava crescendo, parecia algo tão distante. E eu nunca consegui ver isso como uma carreira, sabe? Eu sempre via isso como um hobby. Eu acho que é por isso até que eu demorei um pouco para fazer essa retomada agora disso. Eu comecei a escrever, assim, pensando mais em mostrar isso para as pessoas quando eu tinha uns 12, 13 anos. Estou lá pelos anos de 2002, 2003. Já estou aqui já jogando minha idade para jogo aqui também. Quando eu comecei a fazer blogs, foi quando começou aquele primeiro boom da internet, mesmo no Brasil, e tudo era tão novo, tudo era tipo aquela coisa de quando eu cheguei aqui era tudo mato. e era divertido não só pensar em ter um diário virtual e coisas assim, mas era legal o desafio de você fazer aquele espaço. Então, eu confesso que eu comecei não necessariamente para escrever, eu comecei necessariamente a criar aquele espaço. E quando eu não gostava muito de falar da minha vida, tipo, abertamente, como muita gente já tinha realmente como se fossem diários. Então, eu tentava inventar historinhas e coisas assim. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, tinha um incentivo no meu colégio disso, assim. Eu sou nascido e criado em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Hoje eu moro em Petrópolis já há alguns anos, mas eu nasci e cresci no subúrbio e eu tive sorte de ir num colégio onde eu tive professores que foram... Eu acho que eles nem tinham tanta noção do quanto eles incentivavam os alunos nesse tipo de coisa. E eu tinha uma professora que ela passou como um dos trabalhos, a gente tinha que fazer um livro. No período de um ano, a gente tinha que fazer um livro. E era muito aquela coisa da gente aprender técnicas de escrita. Não era nada demais. Tal. Só que eu meio que levei a sério demais e eu realmente fiz um livro. Teoricamente, esse foi o meu primeiro livro. Só existe uma cópia, que é da minha mãe. E, e ninguém vai ter acesso a isso nunca e tal. Mas foi aquela primeira vez que eu consegui fazer aquilo. Eu falei, nossa, eu consigo fazer isso? Ver aquilo na minha mão, no papel. Aquilo me deu uma sensação boa, sabe? Assim, eu falei, ok, eu acho que eu quero fazer isso mais vezes. E ali eu acho que foi o fogo que acendeu, sabe? Assim, a pólvora que estava se juntando para explodir e tal. Mas o que acabou me fazendo escrever mesmo, de verdade, que acabou estimulando o que virou assim o jeito como eu faço os meus projetos, foi um pouco até uma liberdade além do normal que eu tive da minha mãe, junto com um lado meu de não me sentir representado no lugar onde eu estava, lá no bairro onde eu cresci. Lá no bairro onde eu cresci não tinha muitas opções de lazer. É um bairro muito... É um bairro dormitório e muito esquecido por toda e qualquer autoridade que tenha. E quando eu nascido e criado lá, eu criei não tendo uma livraria, por exemplo, no bairro. Eu acho que teve a primeira livraria, eu já estava quase me mudando do bairro, quando teve uma livraria lá. E as opções que tinham de cultura eram todas muito distantes. Então, quando eu estava nas férias, eu juntava dinheiro, assim, tipo, da minha mesada, dinheiro que às vezes eu ia gastar no lanche do colégio, eu guardava, segurava, juntava isso e guardava esse dinheirinho ali, para nas férias eu aproveitar que minha irmã trabalhava no centro do Rio, e eu ia com ela de manhã, e eu voltava com ela. E eu ficava o dia inteiro batendo perna pelo centro do Rio.
indo em biblioteca, indo em centro cultural, e muitas vezes até a minha irmã, ela me usava da coisa, falou, cara, olha, eu preciso fazer uma pesquisa para a faculdade em tal lugar, tem como procurar esse tipo de coisa lá para mim, por favor? Aí eu ia, sei lá, na Biblioteca Nacional ou na biblioteca do CCBB e procurava alguma coisa muito específica que ela precisava. E eu passava o dia inteiro, tipo, observando as coisas e tendo aquela noção, tipo, do bairro onde eu cresci em comparação com o resto da cidade e principalmente observando as pessoas e tal. E eu comecei a fazer crônicas e contos e tal, passando sobre isso, sobre essa relação das pessoas com a cidade, das relações das pessoas e da solidão e tal, que muitas vezes eu me sentia um tanto quanto sozinho. Eu fazia aquilo por gosto, mas eu acabava me sentindo um tanto sozinho. E foi nessas que acabou surgindo o meu primeiro livro. Esse nome veio de um trabalho da faculdade que minha irmã pediu ajuda para eu procurar, que ela pediu para eu procurar uns documentos da época da chegada da família real no Rio de Janeiro, e eu tinha uma carta de alguém que falava que o Rio de Janeiro era uma cidade bucólica que fingia que era urbana. E eu adorei esse termo, assim, porque ainda mais tendo crescido no subúrbio e tal, eu tinha muito essa noção de... aqui o pessoal acha que é cidade grande, mas é uma enorme cidade do interior e tal. E o primeiro livro acabou vindo um pouco disso, dessa brincadeira da cidade e tal. E quando eu fui publicar ele, eu separei... Eram textos que eu estava publicando no meu blog. Eu tirei tipo, parte também de juntar dinheiro para fazer o livro. Outra parte, tipo, uma tia minha me ajudou pagando parte da impressão. Teve uns mecenas também que ajudaram. E eu tinha um público que já me acompanhava nesse blog, e eu fiz uma enquete para eles decidirem os textos que iam entrar, os textos que não iam entrar no livro. E o livro é dividido em 4 partes, e foram decididos, as 3 primeiras partes foram decididas pelas pessoas, e a 4ª parte eram textos inéditos. E tinham coisas ali, cara, eu tinha 12 anos de idade quando eu escrevia. E eu acho que até por isso que esse livro em especial foi um que ele passou muito tempo eu fingindo que ele não existia. Porque, cara, eu era uma criança quando eu fiz esse livro. Então, cara, qualquer coisa que você faz quando você tem 12 anos de idade, você com 30 anos, que é o que eu vou fazer agora, você não quer ver isso pintado na sua frente. Você sente vergonha mesmo, involuntariamente, porque você sente que é algo menor. E isso foi uma parada que, tipo, a minha esposa não tinha mostrado para ela esse livro. Então, ele estava já indisponível desde 2010, mais ou menos, que eu tirei ele de tudo quanto é lugar. Esse trabalho de eu trazer ele de volta foi um trabalho de, ao mesmo tempo, aceitar o começo dessa jornada, aceitar que aquilo que eu fui lá atrás, esse olhar que eu tinha lá atrás, que eu falo até que um olhar surgiu em mim um pouco pela loucura da minha mãe de soltar uma criança no centro do Rio de Janeiro, aceitar que aquilo me formou lá atrás, foi um trabalho de trazer isso de volta. Sou formado em rádio e TV pelo UFRJ, e quando fiz o meu trabalho final já estava um tempo sem construir nada meu, por muito trabalho e vida e não ter tempo mesmo. E eu falei, eu vou fazer um projeto prático, vou fazer um roteiro de um longa-metragem e tal. E quando eu fiz a primeira versão, a minha orientadora falou, legal, isso aqui tá maneiro,
Mas cadê o Daniel, rapaz da Zona Oeste, que vive xingando o resto do povo aqui da Zona Sul, onde é a faculdade, de não conhecer o Rio de Janeiro, de não conhecer a cidade, de não saber das coisas. Cadê? Aqui, onde está isso aqui? E eu acho que desde então eu tentei falar assim, ok, eu tenho que valorizar de verdade quem eu sou e quem eu era. E agora, principalmente nesse momento que eu estou, de estar retomando isso, de estar trabalhando esses novos projetos que estão por vir, está sendo um trabalho de notar que, nossa, desde que eu tinha 12 anos, algumas coisas que eu estou fazendo agora, que eu estou querendo fazer agora, já estavam lá, de um modo mais imaturo, de um modo mais arcaico, mas já estava lá. Quando eu fiz esse primeiro livro, ele foi meio que um grande experimento de, sei lá, assim, de querer saber o que fazer. Eu até vou mostrar aqui. Esse aqui era a primeira edição dele. Essa capa fui eu que fiz, com uma enorme colagem de materiais que eu exatamente fui encontrando nas ruas nessa época. Então era como se fosse uma ode a essa jornada de ver as pessoas, de ver notícias e coisas assim. E esse foi o primeiro. O segundo livro, ele foi o auge, eu acho, de uma experimentação em todos os níveis possíveis, porque ele foi uma experimentação de formato, que era algo que eu queria fazer quase de brincadeira, quanto de formato de como ele foi feito. Ele é uma ode homenagem à literatura de cordel. Ele é um poema épico chamado Nada Estar, que conta a história de uma menina que mora numa cidade de interior e ela vê a vida pela televisão e ela acaba aos poucos perdendo um pouco a noção da realidade. Só que, ao mesmo tempo, é uma história da cidade em si também. E eu fiz isso muito inspirado nos textos que meu avô lia. Meu avô era um grande apaixonado por literatura de cordel. A literatura de cordel e o repente foram as coisas que fizeram meu avô, que não teve oportunidade na escola, de querer aprender a ler, querer aprender a escrever. E ter essa imagem da literatura de cordel dentro da minha família, de ver meu avô recitando isso, já meio que fazia parte do meu background, sabe? Então eu quis fazer isso um pouco por causa do meu avô e porque eu estava muito fascinado pela literatura de cordel na época. E pelo modo de ser algo mais próximo, mais fácil de comunicar com as pessoas, de ser um formato que já parece que está dentro dos brasileiros, sabe? Assim, de ser uma mensagem que as pessoas entendem de um modo fácil. E eu quis experimentar também esse formato para levar adiante de um modo muito mais hardcore o lado nerd que eu tinha de fazer o blog. Porque nessa época, quando eu fiz esse livro, que foi em 2007, mais ou menos, era uma época que começou a pintar os primeiros aplicativos de celular e que começou a pintar o Bluetooth. E eu notava que isso rolava muitas vezes você ia em algum lugar e tinha uma campanha ultra tecnológica que a parada te mandava
coisas no Bluetooth. E as pessoas aceitavam coisas de desconhecidos, assim, que vinham pelo Bluetooth, porque não tinham uma política de pareamento, de um controle melhor disso. Aí eu pensei, ok, isso pode ser uma coisa legal para se fazer, né? Eu acho que eu vou tentar fazer no meu livro de um modo que eu possa mandar para as pessoas aleatoriamente via Bluetooth. E foi isso que eu fiz. Eu inventei um aplicativozinho de celular que era basicamente o texto corrido. E eu mandava para pessoas via Bluetooth. Que hoje eu trabalho como assessor de imprensa e assessor de marketing para músicos. E esse boca a boca do meu livro chegou numa gravadora e essa gravadora se interessou por isso e eles entraram em contato comigo e perguntaram assim, você toparia tentar fazer isso que você fez aqui no seu livro para música? E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, meio que me oferecendo um trabalho, eu falei, claro, bora, por que não? E foi assim que eu comecei a trabalhar com música, assim, foi por causa do meu trabalho literário. E só que esse foi um trabalho que, exatamente, eu acho que por ele ser um expurgo, ser uma parada tão pessoal minha, depois de um tempo, isso se tornou quase doloroso. Eu olhar esse livro, ele virou olhar para uma cicatriz, sabe? Olhar para uma parada que já tinha passado, tinha doído, mas que eu não gostava de cutucar. Então foi algo que eu fui involuntariamente deixando um pouco de lado, deixando quieto num canto, ao mesmo tempo de que, cara, veio a faculdade, veio o trabalho, veio a vida, e isso tudo foi ficando de lado. Até o fato de que surgiu Petrópolis na minha vida agora, porque foi eu vir para Petrópolis que foi a retomada desses projetos. Meus 2 próximos projetos estão para sair agora, muito em breve. O primeiro sai já no dia 1º de junho, se chama Invocações, e o outro sai no dia 6 de julho, que se chama Voando Reto no Muro de Tijolos. Envolve isso junto no meu trabalho com música, porque eles são trabalhos em áudio. Eles foram feitos em estúdio, são os textos falados, interpretados, junto com uma base musical mesmo. A gente fez o primeiro, ele foi feito com um beat de hip hop, um rapaz que trabalhava com hip hop em Los Angeles, com um músico que é um ótimo guitarrista, também bluseiro, então tem beat, guitarra e uns samples e os textos. E o segundo, ele é uma parada mais sintetizadores, criando uma ambiência mesmo, como se você ter um mergulho num lugar e com instrumentos de música latino-americana, tem tipo uma guitarra mexicana, tem um viola caipira no meio, e para tentar criar uma ambiência mesmo. A ideia que eu quis pegar foi que, para a pessoa que está num ônibus, colocar no fone de ouvido e ela ter por, sei lá, meia hora, ela ir para um lugar completamente diferente e ter acesso a um lugar completamente diferente. Então, o objetivo não seria necessariamente a pessoa parar e ler o livro, mas a pessoa ouvir aquilo e ir parar num lugar diferente, sabe? E esse meio que é o experimento que eu estou fazendo agora, principalmente nesse lado de formato. Isso está sendo todo um trabalho novo, porque eu passei muito tempo nos bastidores, trabalhando com outros artistas, trabalhando com outros tipos de arte, sendo a pessoa que está nos bastidores. E mesmo enquanto escritor, você ser escritor, você está nos bastidores, porque você as pessoas muitas vezes não conhecem a cara de quem escreve, não conhecem a voz de quem escreve, não tem ideia de quem escreve, conhece o que está escrito ali, sabe? E
parte desse processo de querer fazer as pazes com o passado, fazer as pazes com o que eu era, eu pensei assim, eu quero colocar minha cara, eu quero me colocar aqui. Então, tipo, foi parte de querer me colocar isso para fora. Agora é engraçado que antes da pandemia, disso tudo, tinha uns amigos que falaram, legal, agora você tá fazendo música, bora fazer show? Vamos fazer isso ao vivo? Vamos tentar colocar isso ao vivo? E eu não sei se isso vai existir, eu não sei como isso vai funcionar, mas que tenha alguns amigos agora pilhando de eu fazer isso, eles estão, assim. Eu tenho um terceiro projeto em áudio que já está começando a ser construído, mas os próximos, eu sei lá o que vai ser. Eles não são em áudio, mas eu não sei o que eu quero fazer. Até a minha esposa fala que ela quer muito que um dia eu faça um outro livro físico, porque o meu último livro, esse aqui, né, ele foi dedicado para uma pessoa que eu era minha enorme paixão na época e tal. Ela falou, não, olha, agora eu quero um livro dedicado para mim, no papel. Então, eu acho que se eu for fazer um próximo livro, na verdade, vai ser tipo para ela, sabe? Assim, não vai ser necessariamente para mim. Mas tá aqui, amor, tá para você, a dívida tá paga, sabe? Mas, basicamente é isso. E já começar a pensar em áudio, porque eu acho que essa coisa de eu ter trabalhado com música, tinha alguns amigos que eles falavam assim, cara, eu fiz essa melodia, não tem uma letra, tu quer colocar uma letra? E eu já recebia de alguns amigos, tipo assim, eles me mandando músicas pra fazer. Então já tinham um repertório musical que eu tinha feito. E, ao mesmo tempo, vários dos poemas que eu fiz, eu parava e lia para minha esposa, eu lendo mesmo. E ela falava, nossa, ficou legal com você falando, assim. E juntou esse fato de eu já ter uma série de músicas feitas para outras pessoas, com essa parte dos meus poemas já estarem muito falados, que alguns amigos falaram, Daniel, bora gravar, vamos gravar, cara, sério, vamos gravar e tal. Eu já consegui segurar, porque tinha uns amigos meus que queriam dar um jeito de eu cantar as minhas músicas. Eu falei, cara, não, cara, eu sei o que eu sei fazer mais ou menos, e eu sei principalmente o que eu sou muito ruim. Então eu não vou entrar nisso, sabe? Mas foi muito foi engraçado que foi tipo assim, meio que já surgiram esses textos de um modo meio falado. Isso já estava muito no modo como eu escrevia, dessa influência lá do meu avô, da influência do meu pai de ser crescer numa casa com meu pai sendo pastor de igreja, então tem essa coisa da oralidade da mensagem, de algum modo, com o lado de pilha errada, de amigos querendo, cara, eu acho que tá na hora de fazer uma parada dessa. E é engraçado que são muito diferentes os trabalhos. Esse primeiro, Invocações, ele é super curtinho e ele foi feito de um modo que a minha esposa fala que eu sou o pior tipo de ateu. Eu sou o ateu que entende bastante de religiões. E eu fiz esse texto como se fossem orações
para divindades completamente aleatórias. Assim. E eu fiz para momentos diferentes da jornada que nós tivemos, assim, de passar por lugares diferentes. Tem um que é sobre a catedral do bairro onde eu cresci, em Campo Grande, que é uma catedral que foi feita com mão de obra escrava, que fica ali, é um lugar onde é uma enorme casa em torno dela de moradores de rua, e é a catedral de Nossa Senhora do Desterro, que é a padroeira das pessoas que foram retiradas da força de sua terra. Então, assim, tem uma ironia muito grave que parece que as pessoas não notavam isso. Quando eu falei isso para minha mãe falou, nossa, nunca tinha reparado nisso, é verdade, né? E passa por isso, passa pela história de Saint-Denis, né, que é um padroeiro de Paris, que ele é o santo sem cabeça. E é talvez a estátua de santo mais fascinante que tem, que é o cara realmente sem cabeça, segurando a cabeça no braço, como se fosse um cestinho, sabe? Até passar pela imagem que tem aqui na subida da Serra de Petrópolis, que tem um mirante que tem uma imagem de Jesus. E a primeira lembrança que eu tenho de Petrópolis, quando criança, é aquela imagem. Porque eu me lembro quando a primeira vez que eu subi, molequinho a serra, a gente parou naquela estátua ali, e tava uma névoa enorme, e aquilo tudo era muito mágico para mim e tal. E quando eu subi pela primeira vez para conhecer a minha esposa, eu me lembro de olhar pela janela do ônibus e ver aquela estátua, sabe? E sempre que eu estou subindo a serra, ver aquela estátua, aquele sinônimo de estou chegando em casa. Então, eu fiz textos para essas pequenas coisas do caminho, sabe? Isso sempre esteve na nossa história e nós nem sabíamos. Nós nem sabíamos que foi o selo de proteção de inúmeros deuses que passaram aqui antes, nas lágrimas e no suor dos massacrados, no pensamento dos esquecidos, nos braços de Nossa Senhora carregando o menino Jesus cansado de fugir. Foram todos esses que nos encontraram em nossa fuga. A oração dizia para afugentar de nós a peste e os desassossegos, enquanto sentava... Até hoje eu não consigo ver isso, meu trabalho literário, como um trabalho principal meu. Eu não consigo me enxergar como escritor. Eu não consigo isso por não encarar isso profissionalmente, e principalmente porque enquanto eu estava na faculdade, todo mundo que falava que era escritor era uma pessoa tão insuportável. Eu falava assim, eu não quero ser que nem aquela pessoa. Eu não vou falar que eu sou escritor. Eu não quero ser que nem aquela pessoa. Então, parte desse momento está sendo eu falar, ok, eu acho que eu sou escritor. Eu ganho a vida escrevendo. Querendo ou não, assim, no meu trabalho que eu faço, às vezes, fazendo entrevista para alguns sites que eu faço, fazendo o trabalho que eu faço para artistas que não trabalho escrevendo. Não é do jeito que eu imaginei quando eu era criança e eu comecei a escrever, mas é isso, sabe? E está sendo prazeroso eu conseguir colocar isso de volta na rua. Curiosamente, isso veio, assim, o empurrão final para eu voltar a fazer isso, nem foi pensando em mim, foi pensando na minha filha. Quando a minha esposa ficou grávida, eu quero que isso esteja disponível em algum lugar para minha filha ver, sabe? Seja para ela, quando for adolescente, sentir muita vergonha do pai dela, ou ela achar muito legal, assim, que o pai dela fez coisa, sabe? E, então, eu quis retomar isso também pela minha filha, sabe? Muito dos projetos novos que eu estou fazendo, eu confesso que eu estou fazendo empolgado por ela, sabe? De querer ver coisas para ela. Eu tenho certeza que daqui a um pouco tempo eu vou estar fazendo coisa para criança por causa dela, sabe? Mas foi meio que um empurrão final, assim, para eu fazer coisas. Eu tô tentando não me focar muito nas notícias de fora, porque parte do meu trabalho
diário, tipo, eu preciso ver clientes e coisa assim. Então eu já tenho, toda minha manhã eu tenho uma overdose de desgraça. Então parte do que eu tento fazer com os meus projetos e tal, é eu tentar transformar isso de algum modo num escapismo, sabe? Quando isso começou, a gente já estava aqui, eu e minha esposa, de algum modo, numa quarentena. Porque como a gente estava com um bebê recém-nascido, a gente já tinha falado assim, olha, a gente não vai sair de casa, a gente já vai ter que mudar um pouco a nossa rotina. Então a gente estava um pouco nesse clima. Mas uma coisa é você fazer isso porque você quer, outra coisa é você fazer isso porque, sei lá, você não quer que pessoas morram e coisas assim. E para mim, assim, o principal que eu estou tentando fazer é ocupar a minha cabeça para eu não pensar em desgraça, não pensar que eu estou longe dos meus pais, que meus pais são grupo de risco, que meu avô é grupo de risco, meu avô ele já passou por diversos cânceres e ele faz tratamento de câncer, que eu mesmo sou grupo de risco porque eu tenho problema respiratório. Então, o que eu tenho colocado assim, o que eu tentei fazer foi focar que eu estava com esses projetos já quase engatilhados, quase finalizados, e eu já estava com algumas coisas novas para fazer, e eu ocupar todo o meu tempo livre com minha filha e com esses projetos. Então, eu comecei a montar uma rotina completamente louca, para tipo, realmente eu não ter tempo livre para eu pensar em desgaste. Quando eu tivesse tempo livre, eu focar com alguma coisa completamente idiota. Então, eu aqui estou com 30 anos na cara e eu virei otaku. Porque quando eu não estou fazendo trabalho, cuidando da minha filha ou escrevendo, eu estou vendo anime. Porque foi o escapismo que eu achei, assim. E muito curioso que assim, a gente tem essa cultura da produtividade. A gente tem que ser produtivo. O mundo quer que a gente seja produtivo e crie muito o tempo todo e faça mil coisas o tempo todo. E eu já tenho essa pressão internamente por ter um trabalho, sabe? Então, eu acabei me colocando algumas metas de produção, de coisas que eu quero fazer, mas são metas meio bobas, sabe? Assim, basicamente, eu me coloquei meta para eu ler coisas específicas que eu acho que vai ser legal para um projeto lá na frente. Então, basicamente, assim, o que eu coloquei tipo assim, diariamente eu estou estudando alguma coisa nova, um assunto específico, ou estou me forçando a ler mais todo dia, tentando buscar alguma referência diferente, não me preocupando necessariamente em escrever. Acabou que, involuntariamente, esse terceiro projeto em áudio, vai ser um próximo, ele virou involuntariamente sobre a pandemia, sobre a quarentena, de um modo completamente involuntário, que ele parte dos textos eles eram de antes, eram tipo tinham coisa de 2016, coisa de 2018, só que já estavam com um clima parecido e junto entraram alguns textos novos que envolvem isso, assim. Engraçado que tá ficando cada dia mais real. Assim, eu acabei esse livro uns 2 meses atrás e eu falei, meu Deus, eu fui meio profeta. O meu próximo livro, na verdade, eu tenho que escrever aqui números aleatórios da Mega Sena para ver se eu vou profetizar uma desgraça, deixa eu profetizar algo bom para mim, sabe? Mas acabou que eu estou tentando usar esse tempo de um modo para tentar não ocupar minha cabeça e tentar me aproximar de pessoas que eu tinha um contato um pouco mais distante. Eu acho que apesar da distância, eu estou falando mais com minha mãe do que eu falava antes, eu estou falando mais com amigos meus do que eu falava antes, eu estou tentando me comunicar mais com as pessoas do que eu falava antes, mas não estou tentando me dar essa meta de, oh, meu Deus, eu vou produzir 400 mil coisas nesse tempo. Estou tentando manter um nível de tentar falar assim, vamos tentar manter a gente, manter firme, manter de pé, cuidar dos nossos e vendo o que vai dar, sabe assim. Até porque, sei lá quando isso vai passar de vez, sei lá como a gente vai estar, não sei o que vai acontecer, não vai ser
não sei de resultados disso. Eu tento ser sempre copo meio cheio, só que está sendo meio complicado lidar, tentar ser copo meio cheio no meio disso. Mas o principal tem sido isso, eu tentar ocupar meu tempo com mais trabalho do que o necessário, trabalhar, cuidar. Quando eu estou na bed, eu agarro minha cachorrinha, que ela está aqui no meu pé agora, agarrar minha filha e ficar brincando com ela e ver animes. Essa basicamente está sendo minha quarentena. Principalmente animes. Está sendo muito maravilhoso. Indico, por favor, se você está meio triste aí, veja um anime. Porque ou você vai ficar mais irritado ainda e não vai pensar na quarentena, ou você vai ter um escapismo maravilhoso.